Seja muito bem-vindo ao Nodos, a primeira plataforma do Brasil que rastreia conversões de vendas do WhatsApp através do Google Ads. Além do Google Ads, o Nodos rastreia vendas no Meta Ads, no TikTok Ads, vendas orgânicas e vendas que vieram através do Google Meu Negócio. Nesse vídeo eu vou resumir para vocês, em um vídeo rápido, as principais funcionalidades do Nodos, o que é que ele vai fazer para você e como ele vai impulsionar a inteligência das suas campanhas para que você receba leads qualificados e uma quantidade boa de leads, tanto para você quanto para o seu cliente. A página inicial do Nodos, ela se resume a conexão de WhatsApp, funil de vendas e uma visão geral do que está acontecendo ali dentro da plataforma. Primeiro ponto que chama aqui a atenção é o seguinte: as mídias elas são sinalizadas, eu tenho o status do lead e eu tenho aqui as informações do lead. Quando o lead entra no seu site e clica no botão de WhatsApp, aqui no Nodos vai cair para você o status do lead como se ele clicou sem nenhuma informação. E quando o lead manda a primeira mensagem, o status do lead muda para conversa. Deixa eu tirar o filtro aqui do score. Ele muda para conversa. E aí é quando a conversão ela é enviada para o Google Ads. Não existe mais conversão de clique. O Google só vai receber conversa iniciada, lead convertido e lead qualificado, assim como o Meta ou qualquer outra mídia. O Nodos tem um chat integrado que você pode interagir com seu cliente ou ele interage pelo próprio WhatsApp. É através desse chat que a IA faz todo o processo de qualificação. Perceba que aqui no funil eu tenho um lead qualificado e aqui a IA diz por que esse lead foi qualificado. Então ela vai preencher isso para você automaticamente. Então o lead demonstrou interesse real no serviço de aprovação do Merchant Center da Shopify, identificou um problema específico e se mostrou disponível para fornecer acesso para diagnóstico. A atendente está em fase de investigação técnica, ainda não houve discussão de preço ou agendamento. Então, o Nodos ele não precisa de um gatilho para poder qualificar ou converter o lead. Ele funciona através de contexto. Então, dado o contexto certo para a plataforma, ela vai fazer a qualificação do jeito certo. Inclusive, vai jogar isso dentro de um Kanban com todos os estágios, perdas e desqualificados. Esse Kanban eu não preciso movimentar e aqui eu resolvo um problema que todo cliente que tem CRM ele geralmente tem, que é não mudar o status do lead no Kanban. Aqui a própria IA faz essa movimentação para você. O Nodos não é uma ferramenta que só qualifica e envia conversões para o Google Ads. Ele também tem CRM integrado, então você consegue resolver várias dores aqui. Além disso, como é que você comprova para o seu cliente, comprova que o seu trabalho de fato está sendo bem feito quando ele reclama que a campanha perdeu performance, que não está chegando o lead? Além do WhatsApp te mostrar isso, você também tem um relatório de tempo de resposta. Muitas vezes o problema não é do gestor da agência, mas o cliente tem um problema comercial, um problema interno, que ele não consegue identificar. Através do relatório de tempo de resposta, você vai conseguir mostrar para o seu cliente se ele está demorando muito para responder. Não só como responder, mas você também vai ser capaz de mostrar para o seu cliente qual mídia está trazendo receita para ele e qual mídia está tendo melhor ROAS. Como aqui é uma conta demo, ele não está puxando o valor investido. Mas quando sua conta for conectada aqui dentro, você vai ter todas as informações aqui dentro desse painel de dashboard e ele também vai puxar todas as fontes de tráfego. Então você vai ter um funil específico para cada. Outra grande função que o Nodos tem é a função de follow-up automático. Então toda vez que a IA identificar um compromisso na mensagem, ela vai agendar um follow-up para você fazer e aqui nessa aba é onde você vai executar tudo. Você executando ou dispensando os follow-ups, o relatório de tempo, o relatório geral que você vai trazer para o cliente, ele vai trazer uns insights muito valiosos dentro do relatório. Não só quanto investiu e quanto retornou e qual foi o ROAS, mas também qual foi a mídia que teve melhor performance, o tempo médio de atendimento do teu comercial e por que
os leads foram perdidos. Então aqui a gente vai ter a informação de quantos leads foram perdidos e também qual foi o principal motivo. Então, se você tem um cliente que o comercial dele demora para responder, você vai conseguir provar para o seu cliente que o problema não é o tráfego, e sim o problema é o comercial que ele tem. Isso aqui não serve para criticar, mas você vai sair de uma posição de apertar botão para uma posição estratégica, ajudando o seu cliente a resolver um problema de comercial, para que o seu trabalho flua com naturalidade e com performance e o seu cliente fique cada vez mais feliz. Para o pessoal de SEO existe um funil de orgânico, então aqui eu vou trazer para o meu cliente quanto foi que o meu trabalho de SEO gerou de impacto na receita dele, quais foram as páginas que performaram, quais foram as cidades que mais trouxeram vendas, um funil para o social media, para ele também comprovar que o trabalho dele faz diferença. Na aba de anúncio ele vai puxar os anúncios do Meta, uma auditoria de atendimento que vai mostrar os leads que estão sem resposta, os leads que foram parados sem qualificação, o mapa de atendimento por horário, os principais motivos de perdas e as recomendações. Então aqui você vai ajudar o seu cliente a melhorar o resultado dele. Auditoria de site, então ele vai puxar ali o que é que está impactando no desempenho do site do seu cliente e com as recomendações. O seu cliente tem GA4 e GTM conectado na plataforma, a gente também consegue gerar um relatório de GA4, uma auditoria de GA4, e aqui ele vai apontar o que é que você precisa fazer lá dentro para melhorar, com o caminho que você tem que seguir para executar as ações, para evitar not sets e fonte de tráfego indefinida lá dentro, que é um problema que a grande maioria tem. Como eu não tenho GA4 conectado aqui, ele não vai puxar, assim como o Google Tag Manager. Então vou te dar um exemplo aqui. Se eu conectar aqui, ele vai pedir para eu conectar a conta e a propriedade e vai fazer uma auditoria lá dentro. Para quem trabalha com Google Meu Negócio, a gente tem uma função aqui para gerar uma auditoria, uma função para pesquisar por palavra-chave em que posição o perfil do meu cliente aparece com aquela palavra-chave, consegue importar avaliações e responder avaliações aqui dentro do Nodus. Você consegue pedir para a IA responder, ou você consegue pedir para a IA gerar a resposta para você publicar com base na avaliação do cliente. Você vai ter relatórios, você vai ter a evolução das otimizações que você fez, e aqui é onde está a cereja do bolo. Aqui você consegue mostrar para o seu cliente que a otimização que você fez no perfil gerou receita para o bolso dele. Antes da otimização, depois da otimização, um funilzinho com um mapa, com um caminho, a linha do tempo, e aqui um painelzinho com retorno sobre o investimento feito. Como não tem investimento, aqui ele vai ter a receita gerada e o ticket médio. E o que foi feito? Então ele vai trazer aqui o que foi feito, as alterações que você fez no perfil, e você pode exportar um PDF e apresentar esse PDF para o seu cliente. Tá aqui, ó, eu gerei esse resultado para você depois das otimizações que eu fiz no perfil. Vamos aumentar o ticket, vamos fazer outra otimização, enfim, LTV. A central de análise, eu vou trazer todos os gráficos que são essenciais com o funil para você fazer análises e fazer otimizações nas suas campanhas. Então aqui tem um painel bem completo. Quais palavras-chave geraram mais conversas, qualificados, convertidos e desqualificados. Lembrando que aqui é uma conta de demonstração. Performance por IA, onde a IA vai aprender com as qualificações que ela fez. Vai gerar para você alguns insights que são extremamente valiosos, como o tempo de resposta do lead, por que o lead converte, quanto tempo o lead ele leva até a conversão, quantas mensagens do que converteu gera, troca, o pago versus orgânico, e vai traçar o perfil do comprador. Então aqui você vai ter uma aba onde ele vai traçar um perfil cognitivo de compra para dizer o comprador mais rápido, o comprador analítico, quanto tempo leva para comprar, quantas mensagens trocam, e aí, com base nisso, ela gera um lead score para o seu cliente, onde você pode filtrar e atender com base em nota. Então, quanto mais nota o lead, você prioriza o atendimento. Isso serve muito para aquele cliente que tem um fluxo muito alto, não tem um comercial estruturado, então ele vai priorizar o atendimento. E aqui a projeção, com base no aprendizado de máquina, no Machine Learning, ele vai traçar 3 cenários e o que vai acontecer com você. Lembrando que isso aqui é cenário, é previsão, não é bater martelo. Então ela vai dizer aqui, dentro de um cenário otimista, quantidade de leads captados
quantas vendas podem ser feitas e qual vai ser o impacto na receita, assim como um cenário realista e um cenário pessimista. Se você ou seu cliente manda muito orçamento, você vai ter um relatório por orçamento, quantos enviados, quantos sem retorno, qual foi a taxa de retorno, qual foi o valor perdido, se atrasou. E aqui eu vou mudar um pouquinho a tela para você ver o impacto que o Nodus vai gerar nas suas campanhas. Quando eu mudo aqui a minha tela, o que é que vai acontecer para você entender como vai funcionar aqui? Lá no Google Ads eu vou ter 3 conversões. Eu vou ter a de conversa iniciada, a de convertido e a de qualificado. Quando eu passo o mouse em cima da minha conversão e abro o diagnóstico, o Google está dizendo que a qualidade está boa e está recebendo a conversão via API de conversões. Então a conversão está otimizada. O mesmo acontece para os leads convertidos, onde ele também vai puxar aqui a quantidade e o valor e vai abrir o diagnóstico de conversão, sempre será otimizada via API, assim como as conversas iniciadas. Então aqui você não tem mais clique de botão. Se tiver 45 conversões, o seu lead vai ter 45 mensagens no WhatsApp, dentro do período que foi filtrado aqui em cima. E se eu abro o diagnóstico de conversão, ele vai me dizer que está sendo otimizada também. E aqui é onde o Google começa a aprender. No GA4, a gente também consegue enviar essas conversões. Então aqui eu tenho os eventos de leads e tenho o purchase. Então aqui eu começo a enviar vendas também para o GA4. Como eu consigo vincular o GA4 com o Google Ads e enviar esses eventos para que o Google aprenda com eventos, com comportamento de lead, eu consigo jogar uma dinamite lá dentro do meu Google Ads e vai ter uma explosão de insights, de comportamentos para que a plataforma ela busque aí o melhor lead possível. Então, o Nodus, ele não é só uma ferramenta que ela vai te gerar envio de conversões para o Google Ads. Ela vai alimentar a inteligência das suas contas, ela vai te trazer inteligência de dados, ela vai te trazer previsão de cenários. E se você gostou, acessa lá o site. Se você é agência, tem um plano personalizado para o seu negócio que vai te ajudar não só a melhorar o teu resultado, mas também vai fazer com que você saia de uma posição de aprendiz e apertador de botão para um gestor de tráfego que analisa dados e gera resultado para o seu cliente.